Muito boa tarde, boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Meu nome é Gregório Chaves. E antes da gente iniciar a nossa palestra, vamos fazer uma pequena subida vibratória. Então, vibrando amor, harmonia, pensamentos positivos e agradecendo a Deus Pai por tudo que temos e somos. Pai, te pedimos que a Tua vontade seja mais forte que o nosso pensar, que o nosso querer e que o nosso agir. E assim, Pai querido, nós te louvamos com a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livre-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, boa tarde, boa noite. E nosso tema de hoje será separação momentânea de entes queridos. Então vamos imaginar a partida de um ente querido. Todos nós um dia vamos passar por isso. Como é essa partida? Tem a despedida, com choro, com ansiedade, mas é uma despedida. Então, como se nosso ente querido fosse fazer uma viagem. Ele entra no barquinho, o barquinho ele vai navegando rumo à vida espiritual. São as partidas e chegadas da vida da gente, na verdade. E no momento da chegada do outro lado, ele encontra quem? Encontra amigos espirituais, amigos afins. Isso nos faz pensar, essa partida, essa chegada nos faz pensar na parábola do rico avarento, que conta que o rico tinha muito dinheiro, que não cabia mais em casa, e resolveu construir celeiros maiores ainda. E disse a si mesmo, agora regala-te e viva a vida. E Deus lhe disse, avarento, nessa mesma noite ser-lhe te tirado a vida. E o rico avarento morreu, deixando tudo o que possuía ficar aqui nesse plano material. Então isso nos dá a primeira pergunta, o despertamento. Ou seja, nós temos uma total incapacidade de prever o futuro. Ou seja, nós não sabemos o que nos acontecerá. Nós não sabemos o que nos acontecerá no próximo minuto de vida. Não somos donos do próximo minuto. Segundo ponto para questionar. Quem só se preocupa com bens materiais acaba como o rico avarento. Ou seja, vazio espiritualmente. Terceiro ponto, a realidade gritante. Que nós não somos donos do próximo segundo de nossas vidas. Pense nisso. O que você levará dessa vida? Quarto ponto, devemos estar sempre prontos para a grande viagem. Esse é o fato. Ou seja, juntando tesouros no coração e não se preocupando com bens materiais, porque você só vai levar os valores e as virtudes, sua ética que você praticou enquanto você estava encarnado. Quinto ponto, o bem material ele é passageiro, ou seja, e o espírito ele é eterno. Pense nisso. Em Marcos capítulo 8, versículo 36, Jesus disse o seguinte, pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a alma. Então, vamos pensar de que vale os bens materiais se a nossa vida é espiritual. É a reflexão que a gente pode fazer disso. Quantas vezes precisamos de uma sacudida na vida para despertarmos para a verdadeira vida espiritual? Que é essa vida espiritual. Um desencarne de um ente querido ou de alguém próximo nos faz pensar e repensar muitas coisas. Primeiro ponto, estamos preparados para a grande viagem? Estamos preparados para ver nossos entes queridos indo embora? E aí vem a doutrina consoladora, que nos fala sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual, e nos traz alguns conceitos importantes.
Primeiro, que a vida do espírito ele é eterna. Então, o espírito ele não cessa jamais. A vida do espírito ele é eterna, dura para sempre. Segundo ponto, a vida do espírito, quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Isso é importante. Outra questão, a verdadeira felicidade nos guarda nos planos maiores. Portanto, felicidade não existe nesse plano material, existem apenas momentos felizes. A separação da alma e do corpo não é dolorosa, pois a alma se desprende gradualmente, dependendo do grau evolutivo. Ou seja, então você não precisa ter medo de morrer. Nem quando algum ente querido vai morrer, não vai doer nada. Outro ponto importante, quando desencarnamos, nos encontramos com outros espíritos que vieram conosco aqui na Terra. O Espiritismo, portanto, nos prepara para não morrer, mas para viver nos dois planos. Isso é importante a gente entender. Ou seja, é triste o desencarne do ente querido, sim, é triste. Mas ele está sobrevivendo, ele vai sobreviver à matéria. Portanto, a morte deixou, portanto, de ser uma tragédia para ser encarada como aprendizado natural do espírito em sua jornada evolutiva. Então, isso é importante. Entendendo o processo de morte do corpo, como é que acontece? O que ocorre com uma pessoa que está doente para desencarnar? O que ocorre é o seguinte: o sentimento mais forte naqueles que se ligam ao doente é o da perda pessoal. Lógico, ninguém quer perder o ente querido, né? Todos nós amamos nossos entes queridos. Então a gente fica ao redor desse ente querido porque ele nos é importante. E a gente diz assim, meu marido, minha esposa, minha mãe não pode morrer. Ou seja, é o sentimento de posse falando mais forte, falando mais alto. Então, quando isso acontece, o que ocorre? O exacerbamento da mágoa, em gesto de conformação e desespero, geram fios fluídicos que tecem uma espécie de teia de retenção que promove a sustentação artificial da vida física. Então, essa teia de retenção promove uma sustentação, como se fala, forçada da vida. Essas vibrações não evitarão a morte, apenas a retardarão, submetendo o desencarnante a uma carga muito maior de sofrimentos. Ou seja, a revolta e o desespero complicam ainda mais os problemas relacionados com a morte, quer seja quem está assistindo, ou quer seja quem está desencarnando. O que acontece quando os familiares não aceitam a separação? O que acontece? Os técnicos da espiritualidade promovem com recursos magnéticos uma recuperação artificial do paciente. Ou seja, é a melhora antes do desencarne. E aí ele melhora, todo mundo relaxa, vai embora e a pessoa acaba desencarnando horas depois. Então a ideia é a seguinte, que eu gostaria de refletir com vocês. Como lidamos com a perda? Normalmente nós não sabemos lidar com a perda. Ou melhor, lidamos negativamente com as perdas de bens e de pessoas. A possibilidade de perda, de não ter bens, por exemplo, nos deixa tristes, preocupados, desesperados, perdidos. Por quê? Porque a falta desses bens e objetos nos faz uma sensação de ser o pior dos piores. Ou seja, a gente se sente um zero à esquerda. Puxa, como pode todo mundo ter coisas e eu não posso ter? Então, uma perda material é sempre muito triste. E quando já temos bens materiais e perdemos ou somos obrigados pelas circunstâncias da vida a nos desfazer deles, aí a dor é maior ainda, não é verdade? Então, o sentimento de perda ele gera um vazio que se instala dentro de nós. Uma tristeza profunda, parece que o mundo desabou em nós, não é verdade? É muito triste, realmente.
Então esse é o ponto que eu quero chegar com vocês. Nós não sabemos lidar com a perda ou possibilidade de não ter. Não enxergamos o lado positivo da perda. Tem uma parábola de Jesus e o jovem rico que diz o seguinte: o jovem rico queria seguir a Jesus. E Jesus disse: vai e observa os mandamentos. O jovem rico disse: eu já observo os mandamentos. Jesus então disse: vai e vende tudo o que tens. Aí, quando falou vender tudo o que tens, o jovem rico saiu triste e pesaroso. Porque essa lição da perda ele não soube entender. Por quê? O jovem rico era incapaz de possuir sem ser possuído. Por isso retirou-se triste e pesaroso, decepcionado com Jesus. Se é assim a nossa relação com as perdas materiais, imagine quando perdemos alguém que amamos. Não é verdade? Quando alguém que amamos viaja, por exemplo. Nós lamentamos a partida, choramos na despedida, gritamos de saudade, ficamos na expectativa da viagem pela volta. Uma tristeza se instala em nós, um sentimento de solidão, um sentimento de perda. E quando alguém que nos amamos ou admiramos morre, isso é pior ainda. Ou seja, aí vem as fases do luto, a negação, o isolamento, a descrença, o atordoamento, o torpor, a dormência, o anestesiamento. Choramos a morte de ente querido e lamentamos a sua perda. O que é natural, não estamos falando que é proibido. Né? E a gente diz assim: como pode Deus fazer isso comigo? E agora, Deus, o que vou fazer sem Ele? Ele era tudo para mim, me ajudava em tudo, provia a casa. Ele era tão jovem, cheio de vida. Então a gente acaba se lamentando, o arrependimento por não ter dado tempo de dizer para aquele ente querido que gostaríamos de ter dito, né? Muitas vezes o remorso assombra a nossa vida, né? Por não ter pedido perdão, por não ter vivido intensamente a vida com o ente querido, por não ter dado carinho àquele ente querido, por não ter amado, por não realizar os sonhos daquele que partiu. Então tudo isso vem na nossa mente. E o dia seguinte é o desencarne, então. O vazio, as lembranças, a tristeza, a melancolia, a solidão, a dor da perda. Todas essas situações acontecem porque estamos fragilizados. Não compreendemos o recado da morte, porque lidamos negativamente com a perda. Essa é a questão. O que nós temos que entender? Que as coisas não duram para sempre. As pessoas não vivem para sempre. As coisas das pessoas não giram em torno de nós. Então, cuidado que a gente tem que ter. Voltar-se única e exclusivamente para as perdas gera melancolia, estado de depressão profunda e autoobsessão. Como reverter então esse processo? Trabalhar a aceitação dos fatos. Isso é muito importante. Então, no caso de perda de bens materiais, entender que os bens materiais somos apenas os usufrutuários. Ou seja, nós não possuímos nada realmente. Não são os bens materiais que nos vão elevar à categoria de anjos. Muito pelo contrário. No caso de perda de bens materiais, podemos pensar por outro ângulo. Que ângulo é esse? Perdi um bem, então paguei uma dívida. Né? No caso de perda de entes queridos, entender que eles cumpriram sua missão enquanto estavam conosco. Isso é importante entender. Não lamentar a perda, e sim lembrar dos momentos felizes que tivemos com eles enquanto vivos. Porque às vezes a gente pensa, perdeu o ente querido, a gente só pensa em coisa ruim. Lembra das coisas boas que você fez, dos sonhos realizados, né? Lembrar do seu sorriso, da sua alegria, das coisas boas que fez, os seus sonhos, ideais de vida. Perceber que ele continua vivo em espírito. O nosso lamento, o nosso grito de dor só vai deixá-lo mais triste e preocupado. O importante agora é que a vida continua nos dois planos. Então, tendo essa consciência, a gente vai passar por uma perda com tranquilidade.
Pensar em perda de entes queridos é pensar em nossos relacionamentos, enquanto estamos a caminho. Isso é importante, ou seja, rever os propósitos da nossa jornada, não nos encontramos por acaso, as trocas, os momentos felizes. Então pensar aí em todas essas coisas é muito importante, para que a gente possa compreender e passar pela perda. E Jesus nos dá as grandes lições. Ama teu próximo como a ti mesmo. Perdoa 7 vezes. Ou seja, ama teu próximo e perdoa 7 vezes, ou seja, ama teu próximo como a ti mesmo, condicional. Perdoa 7 vezes, ou seja, perdoa para sempre. Imperativo e condicional. Isso é importante. Antes de nos separarmos momentaneamente, ao chegarmos em casa hoje, vamos demonstrar sentimentos de gratidão. Agradeça os momentos felizes que você tem passado com seus familiares, as dificuldades enfrentadas que são os grandes professores da vida da gente, compartilhar da vida, a paciência. Não esperem receber carinho, não esperem receber amor, não espere o outro falar. Ouse ser feliz, ouse amar, ouse perdoar, ouse ouvir, ouse respeitar, ouse sonhar. Curta a pessoa à sua volta, curta seus filhos, seu pai, seus amigos, as coisas que lhe foram permitido ter, porque quando essas pessoas vierem a faltar, você vai lembrar do quê? Desses momentos que você vivenciou com eles. E não vai mais existir sentimento de perda, porque você ousou amar. Chorar faz parte do jogo, o que não faz parte é esquecer que o outro também é um espírito em evolução. E um dia ele vai desencarnar. Ele tem uma missão a cumprir e no final dessa missão ele adentra outros planos de vida. Então isso é uma realidade, isso a gente tem que levar em consideração. Assim como nós, o nosso ente querido também tem essa missão a cumprir. E quando cumpre, ele se vai. Não lamente, aceite e compreenda que tudo o que nos acontece tem um propósito muito maior do que nós pensamos. Ou seja, a perda não é o fim, a perda não é a destruição, mas o início de uma nova vida. Então, meus amigos, espero que vocês tenham entendido esse recadinho da perda. A perda faz parte da vida da gente e nós estamos aqui, nós temos que aproveitar os momentos felizes com as pessoas que nós amamos. Um beijo no coração e até uma próxima oportunidade.